Seguimos repercutindo a morte de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Agora com a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, Flávia Lois, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Muito boa noite, professora. Boa noite, um prazer estar aqui na Arena. Prazer é todo nosso. Professora, qual a lição, qual o legado deixado por Pepe Mujica para toda a esquerda no mundo inteiro? Com certeza, são vários legados que o Pepe Mujica deixou, não só para a esquerda principalmente porque era a sua vinculação ideológica, então um exemplo de que a esquerda precisa ser aprimorada, precisa pensar em desafios, inclusive, muito modernos. O Pepe Mujica falava muito sobre meio ambiente, sobre questões que afetam principalmente a América Latina. Ele fazia críticas muito ácidas à própria esquerda latino-americana, o que fica também como uma lição para vários líderes aqui do nosso continente. Ele não se furtava a criticar o que ele achava que não estava certo, como vocês deram o exemplo da Venezuela, e foi, acima de tudo, um democrata. E isso fica como lição para o mundo inteiro. Isso vai muito além da esquerda e dessas disputas ideológicas que nós temos, não só no Brasil, mas no restante da América Latina. Foi um defensor do Estado de Direito e também dos direitos humanos, de outras pautas que vão para além disso. Em 2023, ele fez um evento online ainda para falar com os jovens latino-americanos, e obviamente incluiu o Brasil, em que ele falava muito dos nossos próximos desafios enquanto América Latina. Falou mais uma vez do meio ambiente, falou até de inteligência artificial, ele era muito antenado a esses temas mais recentes, mas não só isso. Ele olhava muito para a juventude, ele acreditava que o nosso continente precisa encontrar um papel no mundo, que nós estamos um pouco sem rumo. E isso fica também como um legado para presidentes aqui da nossa região, seja de qualquer corrente ideológica, sem dúvida. Professora, eu estou aqui também com a Juliana Lopes e com o Pedro Venceslau. A Ju vai participar também da entrevista, Ju? Professora Flávia, a gente mostrou agora a vida intensa política de Pepe Mujica, desde ter ficado 12 anos na prisão e depois ter saído ainda com coragem de viver esse mundo e mudar o mundo politicamente. Qual foi a América Latina que ele encontrou ali depois da prisão e que acabou presidindo? E qual é a América Latina que ele deixa agora para trás? Pois é, Juliana, interessante porque ele falou muito disso nesse evento em 2023, em que ele se dirigia à juventude latino-americana, porque ele viveu várias fases, como você disse, da nossa história enquanto continente. Primeiro das ditaduras, muito intensamente, inclusive a ditadura no Uruguai, em que ele foi inclusive preso, como vocês pontuaram. Eu acho que somando tudo deu mais de 12 anos, deu quase 15 anos de prisão, né, entre saídas e voltas. Ele foi torturado também, tem filmes, relatos, livros sobre tudo que ele passou, as sequelas que isso deixou não só no seu corpo, mas também na sua alma, ele falava muito disso. E aí ele vê a redemocratização não só do Uruguai, mas do nosso continente aqui na América do Sul, e um cenário de esperança em que a gente acreditava que a democracia e também a desigualdade social diminuiriam, até que ele chega à presidência entre 2010 e 2015, que foi o período que ele ficou, e ele se decepciona um pouco, ele esperava mais, né? Mais não só pensando no Uruguai, em que teve um avanço interessante no seu mandato, mas para o resto do continente. O que o assustava muito, Juliana, era a questão da desigualdade social, das discriminações, ele falava de todos esses temas, né. Falava muito do consumo desenfreado, que é uma coisa que se retroalimenta também e que daí causa ainda mais disparidades sociais, e como ele esperava ver tudo isso superado um dia no nosso continente, além do fortalecimento da democracia. Infelizmente, ele não viveu o suficiente para viver ou para ver esse último momento, que é o que ele deixou como mensagem de esperança para os jovens aqui não só brasileiros, né, mas de toda a América Latina. Essa última fase ele foi, mais uma vez, muito crítico às esquerdas, ele acreditava muito que precisava de uma reformulação do que as esquerdas aqui da América do Sul oferecem para a população nas disputas eleitorais. Pedro?
Professora, queria que a senhora lembrasse um pouco qual foi o papel do Mujica na última eleição no Uruguai. Ele mesmo, muito debilitado, participou de vários atos de campanha no momento que a direita vinha crescendo muito e colocando em risco a hegemonia da Frente Ampla no país. Pois é, e nesse período, como você pontuou, ele já estava muito fraco, não só pela idade, né, mas ele já começava a apresentar os sinais da doença. Foi um período muito complicado na sua vida pessoal, mas mesmo assim ele fez questão de participar das campanhas e ele deixa como o seu sucessor, digamos assim, pelo menos nessas ideias, até nessa ideia de simplicidade ou de uma vida política que seja mais apegada ao bem-estar da população acima de tudo. Isso também é uma coisa que eu esqueci de falar na minha primeira resposta, né, como ele colocava a vida política dele, de fato, a serviço do povo. Ele deixa esse como legado isso para o seu sucessor, o Yamandu Costa, que obteve uma vitória, e agora se espera muito do Yamandu também para levar adiante essas ideias do Mujica. Agora, professora, o ex-presidente ele foi muito coerente ao longo da história, não só como presidente, mas da história dele também. Ele, apesar de alianças com a esquerda, ele chegou a criticar o presidente Nicolás Maduro, a quem chamou de louco, né? Essa coerência dele é uma coerência que falta hoje em muitos políticos? Eu diria que alguns setores da esquerda no geral, e aí eu nem estou me referindo só ao Brasil, né, a vários países aqui da nossa região. Por ele ser de esquerda, ele se sentia mais à vontade para manter essa coerência e fazer as críticas que eram necessárias. Também ele dizia pela sua idade, né, por ele ser mais velho que os outros líderes aqui da região que tem essa vinculação ideológica. E ele não poupava críticas, principalmente ao que acontecia na Venezuela, e, de novo, sempre reforçando um compromisso com a democracia. Como ele viveu literalmente na pele as mazelas da falta de democracia, de uma ditadura, ele viveu isso intensamente, ele reforçava muito esse papel e deixava de alerta aqui para a região. Eu espero que, obviamente, esse legado também que ele deixa para as esquerdas de críticas construtivas e de pensar no povo acima de tudo, como ele próprio fazia, sirva aí de lição para outros países da nossa região, né? Ele deixou um recado bem claro no caso da Venezuela e do Nicolás Maduro. Professora, obrigado pela entrevista, viu? E pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Até a próxima. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite.